Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de PostgreSQL da Edcursos. Na aula de hoje, nós vamos aprender a utilizar o comando innerJoin nas nossas consultas SQL. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. O comando innerJoin é usado quando precisamos criar um select que busca os dados em mais de uma tabela. Para usar o comando innerJoin, a gente faz da seguinte forma. Primeiro a gente coloca o nosso select, selecionando os registros da primeira tabela. Nesse exemplo, a tabela A. E nesse caso, a gente não quer buscar apenas os dados da tabela A. A gente também precisa visualizar os dados da tabela B. Então, logo abaixo, a gente coloca a palavrinha innerJoin, o nome da tabela que a gente quer buscar os dados para juntar com a primeira, a palavrinha ON e, por último, a condição para fazer essa junção. Nesse caso, a gente utiliza a chave estrangeira para fazer a ligação entre as tabelas. Parece um pouco confuso, mas a gente vai ver agora na prática como utilizar esse comando innerJoin. Eu já abri aqui o PGAdmin para a gente poder fazer os testes. Vou acessar aqui o servidor local e aqui em Databases, nas aulas anteriores, a gente criou essa database aqui para testar inclusive as chaves estrangeiras. E agora a gente vai continuar utilizando ela para a gente testar o innerJoin. Então vou clicar com o botão direito nela e clicar aqui em Query Tool. E aqui ele abriu então a ferramenta para a gente poder digitar os nossos comandos SQL. Nessa base de dados, a gente tem as tabelas cursos, professores, alunos e aqui uma tabela que faz a relação entre os alunos e os cursos. Primeiro, eu quero consultar todos os cursos que eu tenho na minha base de dados. Para isso a gente utiliza o comando select normal. Select * from cursos. Vou executar esse comando. Então eu tenho dois cursos, o curso de Postgre e o curso de Java. E aqui a gente tem o ID do professor do curso de Postgre e o ID do professor do curso de Java. Imagine que nesse cenário eu quero trazer o nome do curso, mas eu também quero saber o nome do professor desse curso. Eu não quero apenas saber o ID, porque pelo ID a gente não tem como saber realmente o nome do professor. Eu vou fazer aqui um select para buscar todos os professores, selecionar o comando e executar. Então o professor 1 é o Edipo e o professor 2 é o João. Voltando aqui nos cursos, então aqui onde está o professor 1 significa que é o Edipo e aqui onde está o professor 2 significa que é o professor João. Agora na mesma consulta SQL eu quero trazer então o nome do curso e aqui do lado o nome do professor. Então para isso que a gente vai utilizar o innerJoin. Aqui abaixo eu vou escrever mais uma vez um select padrão, buscando todos os cursos, mas agora eu quero juntar com os cursos os professores. Então logo aqui abaixo eu vou colocar innerJoin. Então com esse comando eu posso juntar os dados do curso com uma outra tabela, mas desde que essa tabela tenha relação com a de cursos. Nesse caso, a gente quer buscar os professores. Então eu innerJoin com a tabela de professores. Logo após o nome da tabela, como a gente viu nos slides, a gente coloca a palavrinha ON e agora a condição para ele fazer essa junção. Como a gente pode ver aqui no diagrama, a gente percebe que para o curso estar ligado ao professor, ele utiliza esse campo aqui, o campo ID professor. E como ele é uma chave estrangeira, a gente configurou que esse campo aqui está ligado ao campo ID da tabela de professores. Então agora aqui no nosso innerJoin, na condição, a gente vai fazer o seguinte. A gente quer juntar as tabelas desde que a coluna ID professor seja igual à coluna ID. Só que a gente precisa especificar de qual tabela que é esses campos aqui. Então o ID professor é da tabela de cursos. Então aqui eu coloco onde cursos.idprofessor seja igual à tabela de professores.id. Então a gente está fazendo essa comparação aqui. A gente só vai juntar a tabela de cursos com a tabela de professores se o ID do professor, que está dentro da tabela de cursos, for igual ao ID do professor que está na tabela de professores. Agora eu vou selecionar esse comando aqui e vou executar. E perceba que ele fez exatamente isso. As três primeiras colunas são referentes à tabela de cursos e essas duas outras colunas são referentes à tabela de professor. E perceba que a condição ele também executou corretamente. Na primeira linha, ele trouxe o professor, onde o ID é igual ao ID do professor.
E na segunda ele fez a mesma coisa. Ele pegou aqui o ID do professor da tabela de cursos e buscou o professor que tem o mesmo ID, que é o ID2, e trouxe aqui o João. Agora a gente já sabe que no curso de PostgreSQL o professor é o Édipo e no curso de Java o professor é o João. Então é assim que a gente consegue juntar dados de duas tabelas ali através da relação para poder carregar na mesma consulta todas as informações que a gente precisa. Agora eu quero fazer uma pequena melhoria. Eu não quero que ele traga aqui esses IDs, porque eu não vou precisar. Eu quero que ele traga apenas o nome do curso e o nome do professor logo ao lado. Então para isso, eu vou copiar esse select aqui, vou deixar ele separado aqui para a gente não perder ele. E logo aqui abaixo, vou colocar uma cópia dele. E onde que a gente define quais colunas vão aparecer? É aqui no lugar do asterisco. Quando a gente coloca o asterisco, a gente está indicando que é para mostrar todas as colunas. Mas nesse caso, eu quero apenas o nome do curso e o nome do professor. Então aqui, eu preciso pegar primeiro da tabela de cursos, ponto, a coluna nome. Agora eu coloco uma vírgula e vou dizer qual é o próximo campo que eu quero. Eu quero da tabela professores, ponto, o campo é nome também. Nesse caso, o nome do curso está na coluna nome e o nome do professor também está na coluna nome, só que aqui a gente especifica agora o nome da tabela onde está cada campo. Se eu selecionar esse comando e executar, perceba que ele trouxe o nome do curso e logo ao lado o nome do professor. Agora eu quero fazer mais uma melhoria. Perceba que a gente está exibindo aqui o nome do curso e o nome do professor, só que o título das colunas, ambas têm o título nome, então eu quero mudar isso. Essa coluna aqui, eu quero que o título dela seja curso, e para essa, eu quero que o título dela seja professor. Então, novamente, eu vou copiar esse select aqui, para a gente deixar ele separado, e aqui abaixo eu vou fazer a alteração. Como é que eu faço para alterar o título de uma coluna? Lembrando que eu não vou alterar na tabela, eu vou alterar aqui apenas visualmente, só para que o resultado da consulta apareça de forma um pouco melhor. Então, para esse campo aqui, eu vou dar um apelido para ele. Então, logo ao lado dele, eu coloco a palavrinha as, e daí o nome que eu quero que ele receba. Eu quero que o título dessa coluna seja curso. E aqui para o nome do professor, é a mesma coisa. Logo após o nome do campo, eu coloco a palavrinha as, e daí o título que eu quero que ela receba. Eu quero que ela seja professor. Eu vou dar uns enters aqui, só para ficar mais fácil de você visualizar. Agora eu vou selecionar esse comando, executar, e perceba que agora os dados continuam sendo os mesmos, mas o título da coluna mudou. Então a primeira coluna tem o título de curso, que a gente escreveu aqui, e a segunda coluna tem o título de professor, que a gente colocou aqui. E essa parte é só uma dica para você. O importante que você entenda agora é como utilizar o Inner Join. Se você gostou da aula, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas. E até a próxima aula!